Olá, meu nome é Cláudia Helena, eu sou advogada e professora. Estou aqui na condição de apresentadora de um convidado que é inédito, ele nunca veio aqui. É praticamente sócio do programa, né? Dr. Marcelo Caixeta, que é médico psiquiatra formado pela UFG, especialista pela USP, residente pela Universidade de Paris. Isso. Acertei. Tá bom. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Dr. Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez. Estamos aqui na luta. Vamos lá, botar para quebrar. Muito bem. O tema hoje, ele é a respeito de um fenômeno que tem sido observado, especialmente pelo Dr. Marcelo, que ele acabou de nominar aqui, psicopatologia das redes sociais, né? Que é um fenômeno que ele tem observado, que nas redes sociais, todos nós, eu vou me incluir aí, a gente é muito corajoso, né? Você é pior ainda, viu? Mas como assim, Você é pior Marcelo? ainda. Você é doidona demais. Pode parar. Pode parar. E você não vai cortar, hein? Você vai prometer que você não vai cortar essas coisas, não. Lógico que eu vou cortar. Aí não dá ibope, pronto, entendeu? Se você me xinga de doidona, você é médico psiquiatra, o que o povo vai pensar? Não, mas isso, gente, é isso que dá o ibope, que faz um negócio, tira aquele verniz social, sabe? Espontaneidade, criança. Mais espontânea do que eu sou? Isso é espontaneidade então, em pessoa. Não corta. Deixa eu terminar aqui que o povo lá dos bastidores fica louco com a gente. Tá. Essa psicopatologia das redes sociais, né? Onde nós somos, assim, muito corajosos, vamos acabar com toda a corrupção no Brasil, arregimenta pessoas, a gente até faz várias petições, né? Sempre chega para mim, por exemplo, várias petições, eu não assino nenhuma. E aí você deu um epíteto, um tanto interessante. Espadachim de rede social, né? Aquela pessoa que na rede social é muito corajosa, ela vai fazer muita coisa, vai mudar o mundo, é mais ou menos como um revolucionário do sofá. É isso mesmo. E na vida real? O que acontece, né? É uma coisa interessante que está acontecendo. Isso já foi descrito por um psiquiatra social francês chamado Gustave Le Bon. Ele escreveu vários livros. Na época, os livros dele eram best-sellers, assim. Por exemplo, até hoje é best-seller, né? Tem um livro que chama Psicologia das Multidões, pela editora Martins. Ele tem a psicologia da guerra, porque ele viveu muito a Primeira Guerra Mundial. Psicologia, assim, das massas, né? Então, ele abordou, assim, ele escreveu muita coisa, é muito interessante o material dele. Infelizmente, hoje é esquecido, porque ele não fazia muito parte do establishment, do mainstream, assim. Ele era meio outsider, porque ele vivia viajando, era meio louco. Olha, ele é bem um autor referência para o novo normal. O nosso programa aqui. Ele era um outsider, ele não era da academia, certo? Ele não fazia parte da academia, porque ele formou em medicina, mas ele era meio maluco, hiperativo, bipolarzão, tal, e fez psiquiatria, mas não gostou da prática. Aí ele foi o quê? Ele foi viajar o mundo, né? As revoluções, onde tinha bagunça, revolução, ele ia lá, né? Na Índia, na China, ele viajou o mundo inteiro, e ele era um psiquiatra da sociedade, um psiquiatra social. E tudo que ele escrevia era observado, não era livresco, né? Um conhecimento livresco, era observado. Então, assim, o que ele constatou, né? Que as massas, né, elas têm uma psicologia específica, né? Então, por exemplo, as massas, elas não têm amor, elas não têm sentimentos ternos, assim, elas não têm razão, elas só têm sentimentos violentos, né? É muito fácil você induzir uma massa, desculpa, é muito fácil você induzir a massa a revolta, derrubar a Bastilha. Gente, vamos lá, a Bastilha, tá? Gente, vamos crucificar Jesus, tal. Você pode observar, o pessoal que estava seguindo Jesus. O pessoal estava seguindo Jesus ali, estava recebendo o milagre de Jesus, recebendo os pães de Jesus, né? E depois, uma hora lá, alguém fala, vamos matar esse cara, vamos.
entendeu? É a psicologia das massas, né? Quando a massa se junta, é sempre torcida organizada, linchamento, saque, é sempre o Gustavo, assim? O Lebon, ele fala que sim. O Lebon, ele fala que sim. E eu, assim, comprei a tese dele, entendeu? Eu acho muito interessante a tese dele. Repetindo, para quem quiser, assim, fazer uma introdução ao pensamento do Lebon, tem A Psicologia das Massas, que é um livro que é reeditado inúmeras vezes e tem disponível pela uma edição muito boa pela editora Martins, né? Bom, aí, o que ele fala? Ele fala que nós, né, seres humanos, a gente está muito preparado, assim, as massas fazem a gente ter um comportamento, primeiro, bovino, né, de gado, isso aí não é novidade, todo mundo sabe, mas também só suscita da gente as coisas ruins, só suscita maus sentimentos, entendeu? Agressividade, destruição, né? E eu comecei a notar, por exemplo, eu participo de muitos grupos, muitas redes sociais, e comecei a notar assim, por exemplo, tem uma rede social lá de psiquiatras, por exemplo, discutindo por que a psiquiatria está sendo destruída, né? Por que todo mundo invade a psiquiatria, psicólogo dando diagnóstico, terapia de todo tipo, pedagogo, fonoaudiólogo dando diagnóstico de autismo, não sei o quê, todo mundo reclama, né? Enfim, a gente não tem prestígio, a gente ganha pouco, vamos lutar contra o pessoal, os antimanicomiais. Tem um grupo aí de psicólogos aí, basicamente, mas também assistentes sociais, outras áreas de humanas, até mesmo do direito, tem os antimanicomiais. Vamos fazer um grupo para atacar os antimanicomiais. Vou dar um exemplo. Isso é um exemplo real. Vamos fazer um grupo para atacar os antimanicomiais. Vamos fazer esse grupo e tal. Aí, por exemplo, eu entrei nisso, me botaram nisso aí, e eu fui debatendo com eles, tentando debater com a razão. Tipo assim, mostrar pra gente, o negócio não é você atacar quem é antipsiquiatra. Isso tem para todo lado, e sempre vai ter, sempre teve e sempre vai ter. O negócio é você melhorar a psiquiatria. O que nós temos que fazer para melhorar a psiquiatria? Ah, não, é muito difícil, isso aí você já está entrando com filosofia, você já está elucubrando. Eu falei assim, não, você precisa, por exemplo, transformar os psiquiatras em psicoterapeutas, fazer eles conversarem com os pacientes, porque a maioria não conversa, já chega lá e manda receita, manda remédio. Então, vamos estudar o porquê que está acontecendo isso, por que os planos de saúde fomentam isso, por que o SUS fomenta isso, né? Vamos melhorar isso. Não, aí eu tô fora. Não, se for para lutar contra os antipsiquiatras, lutar contra os antimanicomiais, aí a gente vai lutar, vai fazer quebradeira, vamos fazer auê. Nós temos um inimigo, certo? Mas, se for para estudar. Não para estudar, mas para praticar, por exemplo. Vamos fazer esse dia mesmo eu falei, quer saber o negócio? Vou montar um curso de psicoterapia para psiquiatras. Primeiro, que várias pessoas do grupo saíram, falou assim, não, você já está mudando o foco. A gente quer brigar, a gente quer debater. Não, o que eu falei, se for para estudar, se você chamar alguém para estudar, para ler... E para praticar, porque, por exemplo, eu estava disposto a supervisionar a psicoterapia, na prática, não é ficar dando curso aí online, que é o que todo mundo está fazendo hoje, inclusive para ganhar dinheiro. Eu não ia fazer isso online, eu ia fazer isso na prática, presencial, e não ia ganhar dinheiro. E mesmo assim não apareceu ninguém. Porque ninguém quer melhorar... Se alguém aparecesse, depois ainda poderia te processar numa ação trabalhista. Porque se você coloca no seu hospital para fazer uma residência gratuita, para fazer alguma espécie de trabalho, alguma espécie de internato que não for remunerado, como eu já fiz muito, só que no caso no direito é trabalhar de graça mesmo para professora, eu já fiz muito isso. Hoje daria uma bela de uma ação trabalhista e você estaria... Não, inclusive esses dias, só mudando de assunto, né? Aconteceu isso exatamente comigo. Nós temos residência. E o governo falou que a gente tinha residência médica, só que o governo dá bolsa. Só que teve um ano que o governo não deu bolsa. Então eu fiquei com 4 residentes lá sem bolsa, né? Aí eu conversei com eles, ou vocês fazem residência em bolsa, ou eu fecho, né? Porque o hospital é filantrópico, não tem como pagar isso aí. Tudo bem, eles resolveram, não, vamos fazer. Só que o que aconteceu? Começou a ter zum nas redes sociais, o Marcelo lá tem uma residência que é não remunerada, não sei o quê, entendeu? Quer dizer, aí começou tipo uma denúncia, vamos denunciar, entendeu?
Mesmo as pessoas voluntariamente fazendo aquilo porque elas entendem que é melhor para a formação delas. Exatamente, porque as residências estão em crise no Brasil. Porque justamente o pessoal não tem... Você está aprendendo, você não rende muito para o hospital, né? Por exemplo, um residente de psiquiatria, com 3 anos, ele só vai começar assim, resolver problemas nos últimos 6 meses de residência, porque antes ele está aprendendo, ele está dando problema, ele está consumindo o preceptor, está consumindo o professor, está consumindo o serviço, atende pouco. Está recebendo educação. Está recebendo, mas aí esse pessoal quer receber, você entendeu? Esse pessoal não quer trabalhar, entre aspas, de graça. Mas enfim, isso é outra história, né? O que eu estou querendo dizer é que nós temos hoje o seguinte, para brigar, né? Para reclamar, para ir atrás de direitos, para ir atrás enfim, para lidar com a sociedade em termos de serviços, em termos de ciências humanas, vamos dizer assim, de denúncias, de serviço, de judicialização, de crítica e tal, tem muita gente. Mas para trabalhar, você não tem mais ninguém, você não tem... As pessoas não estão afim. Uhum. Então, esse é um fenômeno de massa. É um fenômeno de massa, né? Você consegue imaginar ou já conseguiu pensar qual seria a origem desse fenômeno? Não, existe toda uma literatura sociológica, de psicologia social, de sociologia e tal, que aborda isso aí. É um tema extremamente complexo, né? Até assim... Tem, por exemplo, o primeiro que começou a mexer com isso foi o Christopher Lasch, que é um cientista político americano, que escreveu um livro chamado Rebelião das Elites. Depois tem outros aí e tal. O Lind soltou agora recentemente. O Lind também é um sociólogo americano. New Class War. Tem o Mayer, que é um politicólogo inglês, que soltou Rolling the Void, quer dizer, dirigindo o vazio. New Class War, do Lind, é a nova guerra, a guerra da nova classe. E tem também um alemão, Nacht Weil, que chama Germany Hidden Crisis. Então, é a crise escondida alemã. Então, hoje tem uma literatura... Depois, se você puder, bota o link aí para o pessoal ver esses livros, que são muito interessantes. Hoje tem toda uma... tem o Todd também, que é um francês, que chama La Défaite de l'Occident, que é a decadência do Ocidente. Então, existe toda uma literatura que mostra o seguinte, tentando resumir, que as pessoas hoje, elas querem direitos, elas querem ciências humanas. O que acontece? Tipo, entre as ciências humanas. O que aconteceu? Antigamente, na década de 50, 60, as pessoas trabalhavam em fábricas, trabalhavam em coisas materiais, não é isso? Você sabe. Então, trabalhavam em fábrica, de coisa material, manufatura, né? Tinha o parque industrial ocidental era muito grande. Aí, o que aconteceu? Esse pessoal começou a estudar, sobretudo as mulheres, que hoje, inclusive, ultrapassaram os homens em termos de escolaridade, né? Então, as mulheres começaram a estudar. E os homens também começaram a estudar e tal, e começaram a achar muito chato. Isso o Marx já falava, lá na distribuição na distribuição do trabalho, né? O Marx era revoltado, inclusive, contra os outros sociólogos, que tinha, por exemplo, o Emile Durkheim, que tem até uma tese, um livro famoso chamado A Divisão do Trabalho, né? Que era aquele esquema fordista, taylorista lá, de dividir o trabalho para a fábrica funcionar. Então, aquilo foi muito exaltado, né? Revolução Industrial, foi muito exaltado. E o Marx, ele era extremamente, como ele era muito inteligente de fato, ele era extremamente crítico desse trabalho manual. Talvez né? porque ele nunca tenha trabalhado? Não, eu acho que é porque ele trabalhava muito, na verdade. Ele trabalhava muito de modo totalmente errático. Ele trabalhava assim 2 dias. Eu falo isso porque eu escrevi um livro da biografia de Marx, né? Eu tenho um livro da biografia que chama A Mente de Marx. Então eu estudei muito a biografia de Marx. Então ele era trabalhador, só que ele era caótico e errático. Às vezes ele passava 4, 5 dias
assim, ininterruptos, estudando e tal, fumando, estudando, papapá, e depois dormia uma semana, dormia 10 dias, mas ele era trabalhador. Não, a questão não é essa, a questão é que ele era muito inteligente, e as pessoas inteligentes, hiperativas, muita gente não gosta de trabalho braçal, não gosta de trabalho repetitivo, não gosta de trabalho monótono. Essa nova classe, entendeu? Vamos dizer, essa nova elite, ela é uma elite estudada, é uma elite mais culta. E o que eles fizeram? Eles exportaram o trabalho manual para a raça oriental, para a raça mongol, para a raça amarela. Por quê? Porque a raça amarela é muito trabalhadora, é obsessiva e é mandada. Ela vive sob um regime de escravidão. Então, a China, Tailândia, aqueles tigres asiáticos lá, as Coreias e tal, eles viviam, até o Japão, eles viviam sob um regime de escravidão. Escravidão, assim, do trabalho e do patrão, que lá a hierarquia é muito rígida. Então, terceirizaram a mão de obra, terceirizaram tudo para lá, certo? Então, quem hoje é a fábrica do mundo? Mas é porque o salário lá é mais baixo. Não é só isso, é porque lá eles aceitam. Lá, eles são mais passivos. Eles aceitam tudo, você entende? É porque a raça ariana, a raça branca, ela é revoltada. Ela nasceu da revolta. Desde o início, lá do Planalto do Pamir, lá no nordeste do Irã, certo? Mesopotâmia, lá, quando surgiu essa raça ariana, e há controvérsia, mas provavelmente há 50 mil anos, há 20 mil anos atrás, a historiografia, a arqueologia fala 10 mil anos, mas alguns falam 20 mil anos, que surgiu a raça ariana, adâmica, lá no nordeste do Planalto do Pamir. Essa raça, bom, os brancos, eles nasceram revoltados, tanto é que eles eram nômades, eles não tinham Deus, tanto é que a mitologia escandinava, por exemplo, greco-romana, é politeísta. Por quê? Porque eles não tinham um Deus, eles eram antropomórficos. Então eles eram revoltados, enfim, eram revoltados. E esse pessoal cresceu intelectualmente, né? Sobretudo depois da Segunda Guerra, começaram a ter muito dinheiro e cresceram intelectualmente e não querem mais trabalhar. A verdade é essa. Vamos dizer, os índiozinhos lá, a raça amarela e tal, vivia na pobreza, lá, igual todo o Sudeste Asiático, é uma pobreza danada. Sim, por isso que eu levantei a questão. Talvez seja... tudo bem, tem um componente cultural, sim. A questão da hierarquia é muito forte na cultura oriental. Porém, a questão de você pagar centavos de dólar para uma pessoa montar lá o iPhone é muito mais interessante do que você pagar o trabalhador americano. Sim, mas por quê? Porque eles são pobres. E eles são pobres por quê? Porque eles são passivos. Eles são pobres por quê? Porque são passivos, eles não se revoltam contra o senhor é aquelas dinastias terríveis, Shogun lá no Japão, dinastia Ming. Não se revoltavam até o advento do comunismo, né? Que aí você tem que lembrar de Pol Pot na Indochina. Sim, mas aquilo ali era uma revolta... E Mao na China. Sim, mas era uma revolta, na verdade, contra a ocidentalização. Porque ali já estava começando a ocidentalizar. E assim como Putin até hoje, assim como na China, assim como o Sudeste Asiático, é muito hierarquizado. Vietnã até hoje é comunista, entendeu? Então, o Camboja, eles são muito verticalizados. Sim. Então, eles aceitam aquela autoridade, isso é do oriental. Ele aceita, e aí o que acontece? Como era tudo verticalizado, né? Aí gera um sistema absolutista que gera pobreza, né? Porque o capitalismo, como já dizia o Max Weber, sociólogo alemão, ele é fruto da religião, ele é fruto da emancipação da mente dos capitalistas, que começaram o quê? Ler a Bíblia, lá com a reforma, tal, mesmo antes da reforma já liam a Bíblia, já estava disseminada, e aí então o capitalismo ele é fruto da inteligência ariana, que adquiriu leitura e disciplina intelectual lendo a Bíblia, que foi o primeiro grande best-seller. Então, agora, os orientais não tiveram isso. Eles não têm essa intelectualização, eles não têm essa vontade de poder, né? Como dizia o Nietzsche, vontade de poder. Isso é da raça ariana. Então, os arianos, eles começaram a crescer na intelectualidade
e começaram a dominar o sistema mundial. Então, aí terceirizaram a mão de obra lá para a Ásia. Criou-se um grande vazio no mundo ocidental, um grande vazio porque hoje você tem uma classe alta, elitista, certo? Que são o quê? Os professores universitários, jornalistas, financistas, o pessoal da economia, o pessoal da academia, o pessoal do direito, o pessoal das ciências humanas e tal, que é o pessoal que é intelectualmente que dirige o sistema. Os políticos, né? Os juízes e tal, é o pessoal que dirige o sistema. Deixa eu só... Não sei se vai acrescentar, você vai ficar com raiva de mim. Eu acompanho... tem um japonês que vive no Brasil e eu acompanho ele casou com uma brasileira, e aí a descoberta dele, descoberta da cultura brasileira, ele é muito carismático, ele é muito pueril, tem uma certa inocência nele. E eu percebo que o vocabulário, né, a própria língua, eu já tinha percebido isso, que eu também sigo uma chinesa no YouTube, né? Eu falo sigo, mas não é seguir, como se fosse no Instagram. Eu assinei o canal, né? Eu assisto as peripécias lá da chinesa casada com um brasileiro e o japonês, aí é outro canal, é um japonês casado com uma brasileira. E eu percebo que eles têm alguma dificuldade porque existem palavras que não existem, né? Algumas palavras em português que não há uma correspondência na língua materna deles. Isso me faz lembrar que se você não tem um bom vocabulário, você não consegue expressar seu pensamento. Se você não consegue expressar seu pensamento, vai faltar um pouco dessa sofisticação que você está falando aí. Quando você fala, é porque o pessoal na Europa é mais inteligente. Sim, é mais versado, é mais expressivo, tem um repertório maior de palavras que eu tenho percebido, acompanhando tanto a chinesa quanto o japonês, né, distintos, eles não têm palavras. Se você não tem palavras, como é que você vai se expressar? E como é que você vai se revoltar? Como é que você vai entender a sua condição de escravo, ou mesmo de uma pessoa que tem uma limitação das liberdades, se você não consegue nominar essas liberdades? Interessante. Mudou meio de assunto, mas vamos lá, né? Vamos lá, mas é interessante. Eu vou tentar enganchar isso aí. Bom, o que acontece, né? Se você pega os amarelos, vamos dizer, a raça amarela, os mongóis, né? Porque chamam mongol, né? Raça mongol, ou amarelos. O que acontece? Eles têm um vocabulário mais visual, tanto é que as letras deles são em ideogramas. Uhum. Então, realmente, você falou, eles são uma cultura muito visual, muito de objetos, né? De objetos concretos, certo? Eles não são muito de discurso, narrativa, tá? E aí é interessante se você pega dois autores europeus, o Jean-Paul Vernant e o Bruno Snell, que estudaram as origens do pensamento grego, inclusive o Jean-Paul Vernant, ele tem um livro famoso, chama As Origens do Pensamento Grego. O que ele discute lá? Que o que fundou o pensamento, o que fundou a necessidade do pensamento, da filosofia, da ciência, foram os embates democráticos. Sim. Foram os embates. Foram eu querendo te convencer, você me convencendo, você brigando comigo, entendeu? Isso é possível porque há o quê? Liberdade. Por que havia essa liberdade? Porque os brancos, os arianos, eles eram revoltados com o chefe, eles não aceitavam um chefe autoritário. E já todo o mundo oriental, o Sudeste Asiático, ali, o Oriente, né, o Oriente, não sei se chama distante, porque tem o médio, próximo, deve ser o distante, mas o Oriente lá, o Sudeste Asiático, no caso, todo ele era dominado por uma cultura muito autoritária. Até hoje é assim. Uhum. Se você segue os canais, você vê que são extremamente machistas. O japonês é muito machista, o chinês é muito machista. Tanto é que as mulheres deles estão querendo, elas gostam de se casar com ocidentais. Né? Por exemplo, há uma migração enorme de mulher chinesa para a Rússia ou para a Escandinávia. Não sei se você sabe disso, mas a China, ali, o Sudeste Asiático, alimenta esposas para os escandinavos. Certo?
As mulheres russas, ou ucranianas, ou eslavas também, elas fazem esse comércio internacional de esposas, porque são lugares onde as mulheres são massacradas por conta da autoridade, certo? Da autoridade. Então, essa autoridade excessiva é igual você falou, eu chego onde você falou, ela reduz o vocabulário, porque ela reduz a argumentação, reduz a contra-argumentação, a crítica, a autocrítica. Então lá você não pode fazer, na China você não pode falar, então você tem que, o seu vocabulário, o seu raciocínio fica reduzido, porque o vocabulário também molda o raciocínio molda o vocabulário e o vocabulário também molda o raciocínio. Então eles ficam limitados, realmente isso é um fato. Mas aí voltando lá, a questão que eu estava te falando, aí, com essa mudança do mundo material, vamos dizer, o mundo material, o mundo das indústrias, o mundo da material lá para o Sudeste, e lá eles se adaptam muito bem, porque a mente deles é material. Você pode ver que japonês e chinês são ótimos em engenharia, são os melhores alunos em matemática, engenharia, porque isso tudo é visual, isso é material. E eles são um povo material. Já o ariano, ele é um povo revoltado, então ele vai argumentar. Por que você fez isso comigo? Por que você não fez e tal? Eu não aceito isso e tal. Ele vai revoltar. Ele vai judicializar, ele vai criar um mundo das ciências humanas. Você entendeu? Ele vai criar um mundo da sociologia. E esse mundo, ele vai dominar os outros. Tanto é que hoje, nos Estados Unidos, na Europa, ninguém quer ser médico, por exemplo. Médico hoje em dia, aproximadamente, por exemplo, na Inglaterra hoje, já são 50% dos médicos são hindus, são paquistaneses. Mas, desculpa te interromper, mas não tem a ver com o sistema ser público, totalmente público? E aí você não tem mesmo estímulo para ser o melhor médico da sua área. Porque você vai ganhar exatamente o mesmo que o seu coleguinha que é medíocre. Exatamente. Você tem que estudar demais. Tá certo? Não precisa, se você for entrar no estado, você pode ser medíocre. Não, mas não adianta, você tem que estudar. Porque lá, se você matar, vai preso e tudo. Então, você tem que estudar. E eles não querem estudar justamente porque ganha pouco. Ganha pouco, muita responsabilidade, uma vida fodida, uma vida lascada. Não corta, não. Uma vida lascada. Não, e ganha pouco. E ganha pouco. Depende, para o médico compromissado é isso aí que você falou mesmo, mas alguns não são. No hemisfério norte, de modo geral, é assim. Ah, sim. O hemisfério norte é assim, eu tô falando do hemisfério norte. Então, tá. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que você pensa assim, já que eu vou estudar tanto assim... Eu quero ser remunerado. Não, eu quero ser remunerado, eu quero ser reconhecido, né? É o que o Hegel falava, que o primeiro instinto que nós temos é o do reconhecimento, né? Então, que você quer ser reconhecido e tal. Então, todo mundo lá quer ser o quê? Todo mundo lá quer ser... Quando você estuda, você quer ir para o mundo das finanças, que é mais fácil, você ganha mais dinheiro. Você quer ir para o mundo do management, você virar gerente, você virar CEO, você virar diretor de fábrica, você virar diretor de empresa, você vai para a imprensa, você vai virar um professor universitário, você vai virar um juiz, você vai virar um advogado, você vai para o mundo das ciências humanas, que é a nova elite. E essa elite, ela não quer mexer no chão de fábrica. E esse chão de fábrica está exportado. Aí, só que existe ali o pessoal que não estuda. Existe o borracheirão, o pedreiro. A classe média sumiu, então ficou a classe de elite, certo? Que são esses das ciências humanas. E ficou a classe pobre, que são esses aí, o Homer Simpson, certo? É o Homer Simpson. Aí esse pessoal, o que está acontecendo? Eles não têm como exercer seu trabalho e exercer sua masculinidade. Então eles estão se acabando. O que eles estão? É drogas, é bebida, é dissolução da família, certo? É opioide, crise de opioide, né? Então, assim, hoje eles estão morrendo tanto que a mortalidade está aumentando nos Estados Unidos e no hemisfério norte. Como é que chama aquela expectativa de vida está diminuindo, entendeu? A expectativa de vida no hemisfério norte está diminuindo. Para você ter uma expectativa pessoal de vida, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um propósito. E se o propósito da pessoa é trabalhar como Homer lá naquela usina de energia nuclear, só apertando um botãozinho assim... Mas ele tá super, né? Que propósito é esse? E ainda o Homer tá super, porque ele é um tecnólogo qualificado. Eu tô falando de gente
que assim, que vai fazer serviço braçal. E eles não querem fazer serviço braçal. Aí eles entram no sistema de seguridade social, certo? É um enorme sistema de seguridade social que fala pro cara, você não trabalha, eu te pago. O que ele vai? Vai pra cachaça e vai pros opioides e ele vai aprontar. Ele vai se autodestruir. Então, alto índice de mortalidade violenta, a expectativa de vida baixando, a mortalidade infantil subindo, entendeu? Porque essa guerra de classes, né, não é mais entre o patrão e o operário, entre o empresário e o operário, certo? É entre essa nova elite das ciências humanas e essa classe lá embaixo que está amassada, que não tem nem serviço para ela, entendeu? Porque o serviço que seria dela, que é um nacional, que é um nascido e criado ali, o imigrante está tomando. Eles dizem que está tomando, né? Está tomando porque assim, sobra para eles o quê? Para falar que não tem nada? Tem, limpar latrina. Só que limpar latrina, eles também têm por mais sem cultura que eles sejam, um ariano... Não, mas eu sou nascida e criada aqui na América, eu sou não posso fazer isso. Eu vou limpar a latrina. Deixa então, isso para outra... Deixa o mexicano. Só que aí o mexicano entra, ele fala, tá vendo aquele emprego lá de vendedor de carro que eu podia ter, o mexicano também tomou. Então aí fica esse impasse. A primeira geração foi para limpar a latrina, mas a segunda já está vendendo carro, a terceira já é médica, já é juiz. Tem deputados, tem várias... Pois é, então esse pessoal, essa grande massa aí, que não tem o que fazer, tá? Que a sua energia não tem para onde canalizar, essa massa está revoltada. A moral do pai foi tirada, a moral do pai, desse pai, do Homer, foi retirada, porque quem tem a moral agora é a classe elite, é o Estado. Certo? Essa elite, sociólogo, os políticos, o pessoal da área jurídica, eles é que têm a sua nova moral, o código moral. Então, até isso, o pai hoje, ele se sente frustrado, aquele pai de família, o Homer, lá do hemisfério norte. Ele não pode dirigir a casa dele mais, não tem mais religião, ele não tem mais moral dentro de casa, porque se ele bater num filho, o serviço social vai lá, pega o filho dele e leva embora. Ele foi emasculado, ele não pode bater, brigar, ele foi emasculado. Então ele começa a se autodestruir, a agressividade dele, a libido, aquela libido agressiva dele, o instinto de morte, vamos dizer, que todo mundo tem, né, segundo Freud, ela se volta contra ele mesmo. Aí ele começa a se autodestruir. Aí vai trabalhar, vai empreender. Empreender ele não consegue, porque o Estado tirou a possibilidade dele. Porque aquela elite fica taxando o empreendedorismo, porque aquela elite não trabalha, ela é parasita. Aquela elite das ciências humanas, ela é parasita. Então ela taxa as empresas para socializar, porque precisa do dinheiro das empresas para pagar essa massa desocupada. Uhum. E aí você não tem como empreender, porque se você for empreender, você é sobretaxado. Então você também não pode empreender. Só sobra as grandes empresas que são amigas do rei. Essas grandes empresas, eles mantêm para sustentar o Estado. E eles são inteligentes, por exemplo, né, os brancos, né? Falo os brancos porque eu sou bem moreninho, você é branco, eu tenho lugar de fala, porque eu sou mulato, sou mistura de preto com índio com branco, então eu tenho lugar de fala, você fica quieto aí. Mas enfim, se você pega Stalin, o que o Stalin fez? Esse pessoal estuda, eu estou dizendo, os brancos estudam. Então, eles são inteligentes, quer dizer, o que aconteceu com o Stalin? O Stalin, não sei se você já leu, né? Qual livro? Não, assim, a história da Rússia e tal. O que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, uma academia, pegar o Vygotsky, que era um grande psicólogo e tal, só que era judeu, branco e tal. Aí, e ele não lia muito na cartilha do comunismo, do marxismo-leninismo. Aí o Stalin vai lá e bota um camarada lá, um proletário, para controlar o Vygotsky. Aí o Vygotsky se suicidou, tipo, fumou tanto e era tuberculoso e foi fumando até morrer. Então, de desgosto. Por quê? Porque estava sendo mandado por um proletário. Eu também ficaria. Não, sim, pois é, mas acontece. Não pelo fato de ele ser proletário, nada contra, mas peraí, eu estudei o negócio. Mas o comunismo é assim, eu, por exemplo, trabalhei em hospital público, você sabe onde é, mas não vou falar,
que quem mandava em mim era um auxiliar de enfermagem, não era nem técnica de enfermagem, era um auxiliar, uma pessoa que... Aí é brabo, hein? Um auxiliar, e ela inclusive botava o pessoal, ela era um auxiliar, mas foi ficando rica e tal, virou funcionária pública e tal, e virou chefe, e ela tinha até chácara, e ela levava o pessoal da chácara para me cuidar, o cara que cuidava da galinha dela, o filho do peão, eu que tinha que tratar no hospital público, e eu revoltei, mas ela falou, não, eu sou sua chefe. Bom, enfim, então, isso o pessoal ariano, vamos dizer, ele sabe que isso aí é furada. Ele sabe que esse populismo de esquerda não vai dar em nada. Apesar de que o discurso deles é social-democrata. Porque eles vivem de quê? Do Estado. Eles vivem do aparelho estatal, do aparelho que faz leis, do aparelho que faz regras. E eles também não aceitam ditadura. Então, eles não querem um Estado forte. Por isso que é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que é a guerra da Europa, do mundo ocidental contra a Rússia, porque a Rússia tem um patrão, tem um pai, e o resto do Ocidente não quer patrão, não quer pai. Eles são globalistas. Por isso que a União Europeia ela está vicejando, ela cresceu. Porque lá não tem, né, não tem um diretor, certo? Então, são estados... É um cincício, é um estado só, para todo lado. Então, essa alta elite, ela é contra o Estado, esse Estado autoritário, que tem um líder, por isso que eles querem líderes fracos, eles querem o Biden, eles querem o Macron, eles querem esses líderes efeminados, emasculados, certo? Porque eles querem manter as rédeas do Estado, alegando que eles precisam desse Estado para fazer o bem-estar social, que é para cuidar dos Homer Simpson, certo? Quando, na verdade, eles estão tendo uma vida boa, ótima, certo? Eles querem isso, eles querem mandar. Quem está nas elites, está bem, está criando, está sendo feliz com a sua profissão, está ganhando muito dinheiro, porque eles dominaram o Estado, certo? Eles estão bem. Mas o resto da população está ali ganhando suas merrequinhas, né? No setor de serviço, porque não tem mais indústria, não tem mais mecânica, não tem mais nada. No Brasil ainda salva um pouco o agronegócio, mas o agronegócio está na mão de latifúndio também, então é complicado aqui, mas enfim. O setor de serviço ganha pouquinho e tal. Esse pessoal não tem muito o que fazer, você não tem como exercer a sua masculinidade, tá? Porque se você forma em engenharia mecânica, você queria tá trabalhando na indústria mecânica, o que os nossos engenheiros mecânicos estão fazendo? Estão vendendo pizza. O que os nossos engenheiros químicos estão fazendo? Se formam para trabalhar numa indústria química e tal. O que eles estão fazendo? Eu espero que não estejam traficando drogas. Não, os engenheiros químicos, eles estão montaram um pit dog, né? Tanto é que, se você pegar, por exemplo, a taxa de engenheiros, gente estudando engenharia na Rússia, hoje, é de 27% dos universitários estão estudando engenharia. Muita gente. Muita gente. Por quê? Porque lá tá tendo indústria. Por quê? Porque tem um patrão, tem um pai. Então, tem indústria, ele manda, eu não gosto de mexer com torno. Você vai mexer com torno, cara, e não tô nem aí. Senão você vai apanhar, senão você vai pra cadeia. Então, é igual na China. Lá eles mandam. Então, lá tem indústria. Você critica o Putin, uma leve crítica, você já amanhece... estourado, né? Você já tá assim, nossa, pois ele se envenenou com iogurte. Exatamente, iogurte radioativo. Aí, então o que acontece? Lá você tem emprego para engenheiro. Sabe quanto por cento dos universitários americanos estão fazendo engenharia? 12%. 7%. 7%? No Brasil, 3%. Quer 3%? Dizer, 3%. Estão fazendo ciências exatas, engenharias e tudo mais. Por quê? Porque não tem. Você vai virar... Você já viu aquele filme brasileiro, uma comédia que chama Engenheiro que virou suco? Engenheiro que virou suco. Quer dizer, o cara foi vender suco. Porque você não pode exercer a sua masculinidade. Aquilo fica represado, fica violento. O que você vai? Você vai para virar espadachim de rede social. Você vai ficar violento, você vai soltar essa agressividade em rede social. Só que é uma agressividade também destrutiva, porque você já viu na rede social? Eu já fiz essa experiência. Você está ali discutindo, gente, vamos montar um curso de psicoterapia, vamos melhorar. Aí já entra um cara lá e solta assim, vocês viram essa mula sem cabeça aqui? Vocês viram aqui que o Putin... O videozinho do TikTok. Você viu que o Putin fez cocô dourado e tal?
Por quê? Porque é um pessoal que é um espadachim, é um pessoal que não tem estabilidade, consequência, continuidade, entendeu? É um pessoal... Constância, firmeza. É um pessoal cuja masculinidade está solta. Como dizia o Freud, é uma energia não ligada, é uma libido não ligada. Então, esse pessoal está... E uma libido não ligada, ela é violenta, ela é agressiva e fugaz, é voo de galinha. Então, o que está acontecendo? Esse pessoal não tem para onde exercer sua criatividade. Mas a cultura que a gente vive não tem como, assim, um Putin, vamos dizer, bem que o nosso querido presidente atual, ele tenta ser um Putin, né? O pai, o paizão, aquele que cuida, mas é só na cabeça dele que ele faz esse papel. Na verdade, ele não é visto dessa forma, né? Até porque na cultura do brasileiro não tem muito espaço para essa posição que, por exemplo, Putin ocupa, de ídolo, de ícone de masculinidade. Não, o brasileiro ele é muito anti-autoridade. Exatamente. Não, o Lula, né? Ele é o típico caudilho latino-americano. Sabe? É o cara de conversa mole, é o sedutor. Vamos resolver uma conversa de bar. A mulher do grelo duro. Não! São mulheres lindas, são mulheres maravilhosas. Gente, vem cá. Zé Dirceu era lindo, era o galã da Uni. Sabe? Então, tudo é essa malemolência, assim, afetiva. Então, jamais você um Putin. O Putin é a antítese disso aí. O Putin cavalga o urso, o Putin é faixa preta de judô, o Putin anda com o braço parado para segurar um revólver da KGB, e etc. Então, assim, é o contrário. Mas é outra mentalidade, assim, não tem água e óleo. Mas, assim, não deixa de ser um fálico. O Lula é um fálico. Sim. É o fálico da esquerda, ou seja, é o fálico que se diz emasculado. Entendeu? É o come quieto. É aquele que vai te engambelando para te pegar por trás, entendeu? É o famoso mineiro, come quieto. Então, ele vai te enganando, te alisando, quando você vê... Quando você vê, tá a tora ali. Você não vai cortar, não. Não, mas o que eu tô dizendo... Não, tem que escatologizar de vez em quando também, não é só seriedade, não, tem que escatologizar. Não, aí o esquerdista, né, o socialista, ele quer dar um de paz, sobretudo nos caudilhos latino-americanos, né? Só que ele, como você muito bem falou, ele não consegue passar essa imagem, porque nós ainda somos uma sociedade, o brasileiro é diferente dessa dinâmica aí. É um pouco diferente, porque, veja bem, no nosso caso, a classe média, vamos dizer, até as elites, que estão conservadoras. A classe média, as elites, é o contrário do hemisfério norte. No hemisfério norte, a classe alta, as elites, são globalistas, são feministas, são transgêneros, são abortistas, são anti-autoridade, são anti-Deus, certo? Lá é assim, aqui não. Aqui a nossa classe média, né? Ela, apesar de ela não ter o que fazer, né? Porque ela virou funcionária pública também, né? Ela foi cooptada pelo Estado, por esse Estado caudilho aí, a lá Argentina, só que a Argentina o pessoal lê e revoltou agora, e está dando lá realmente o Estado está sendo modificado, ao contrário do Brasil, que foi só a UE bolsonarista, que na verdade não mudou o Estado. Pelo contrário, eu mesmo como diretor de hospital, nos últimos meses do Bolsonaro, ele arrebentou com os hospitais, fez um piso de enfermagem que é impossível você pagar, um pequeno e médio hospital. Não preocupa não, entendeu? Que o papai Lula cancelou o piso da enfermagem. Não, o Lula, ele cancelou assim por baixo dos panos, via STF, né? Via STF. Mas, na verdade, ele não. Você pergunta, não. Ele manteve. Quem está sentado em cima do processo é o Barroso no STF, né? Mas, enfim, o que eu quero chegar é que nossa classe média, ela é diferente. Ela ainda é... Isso é uma coisa interessante para nós. Por isso até que eu invisto no canal, entendeu? Invisto no canal. Eu acredito no canal. Por quê? A nossa elite,
né? A nossa elite, tudo bem, tem aquela elite globalistazinha, os altos funcionáriozinhos, os altos juízes, promotor, não sei o quê, os altos, não sei o quê, diretor de agência, de estatal, papapá. Tudo bem, tem esse pessoal lá em cima, mas o grosso da sociedade, da sociedade civil, classe média alta e tal, é conservador no Brasil. Uhum. Por quê? Porque nós não somos só arianos, nós somos um laboratório de Deus. Nós somos um laboratório de Deus. Deus pegou, quando ele montou o planeta Terra, Jesus montou o planeta Terra, ele falou assim, eu preciso de um laboratório que eu vou pegar todas as raças e misturar. Que ótimo. Isso foi o Brasil. Eu adoro isso. Pois é, isso foi o Brasil. Nós brasileiros, graças a Deus, adoramos tudo isso. misturado. Tudo misturado. A gente não tem. Então, isso é uma coisa boa demais. Por quê? Aí, qual um dos efeitos disso? Um dos efeitos disso é a tolerância. É a tolerância. Por exemplo, né? O português que veio aqui, ele era um visigodo misturado com magrebiano. Então, ele era um visigodo misturado com muçulmano que veio do norte da África. Depois chegou aqui, misturou com as índias, com os negros, virou aquela suruba danada, aquela confusão. Então, nós não somos esse povo orgulhoso, esse povo intelectualista, esse povo elitista, esse povo dominador. A gente não é. A gente é muito mais da conciliação, da amizade. Vem pra casa fazer um churrasco. Churrasco na laje. Então, isso fez o quê? Fez com que nós fôssemos muito gregários, certo? Assim, então, família, próximo. Nós não damos muito valor ao Estado. Nós somos o último bastião. Se o Brasil não virou uma Cuba, é por conta da família, tradição, propriedade e Deus. Uhum. Então, são as famílias conservadoras, os conservadores que fazem isso. Né? Só que esse pessoal, de certa forma, ele acabou sendo cooptado, o que está mais destruindo essa classe média conservadora e tudo, não é abortismo, não é pautas de costumes e tal, isso aí eu discordo até dos bolsonaristas. O que está destruindo é justamente os empreguinhos no Estado, as boquinhas no Estado. Eu, como médico, eu falo. Hoje o Estado, ele cercou de tal forma que você não consegue ser médico fora do Estado. Você tem que ter um vínculozinho no Estado, senão você não dá conta. Uhum. Você não ganha, você não sei, claro, os Yves Pitangui da vida, esse, né, o médico do Lula lá, como é o Calil, Roberto Calil, não sei o quê, eles ganham, mas a grande parte do médico, se ele não for, por exemplo, estatal, ele não tem uma qualidade de vida. Eu tenho meu emprego, tenho minha família, não estou nem para Estado, não estou nem para política, porque ele não acredita no Estado. Com razão, porque Estado não vale para nada. Então, ele não acredita no Estado. Então, só que ele não acredita, mas ele também pensa assim, eu não acredito, mas eu vou sugar. Eu vou sugar desse Estado. Aí ele vira um malandro, por isso que o brasileiro tem essa forma de malandro. Com a família ele não é malandro, com a família ele é bacana, ele é cordial, ele é tipo aquele traficante do morro que gosta dos filhos, que faz festinha de aniversário do filho, quer dizer, ele é uma ótima pessoa, só que no mundo externo ele é um psicopata. Assim é o brasileiro. Nós brasileiros, com a família, nós somos maravilhosos, nós somos fazendo festinha de criança, nós temos o nosso vizinho, mas... Na rua é psicopata. Mas no Estado, a nossa relação com o Estado, de todo brasileiro, é de desprezo, de raiva, de ojeriza do Estado, né? Essa é a realidade. E o brasileiro está errado? Não, ele está certo, porque o futuro da humanidade é esse. O futuro da humanidade o que é? Amor. Jesus falava em Estado? Não, Jesus falava em amor. Qual que era o socialismo de Jesus? Se você é rico, dá para o pobre, certo? Dá um pouco para o pobre, né? Não fica pobre igual o pobre. Né? Jesus mesmo falou, Jesus, você está usando aí acho que Madalena falou, Jesus, a Madalena passou um perfume nele e outro gaiato falou assim, custa muito caro, dá esse dinheiro para os pobres. Ele falou assim, pobre sempre você vai ter, deixa eu ter um pouquinho de luxo aqui. Tipo assim, o que ele quer dizer? Não, você tem dinheiro, tal, você tem a sua regalia. Mas ele colocou isso como uma imposição moral, tipo assim, você podendo ajudar o seu irmão, ajude. Ele não falou, vou tirar de você. O que o Estado faz com a gente é tirar. Não, então assim, exatamente, o brasileiro... A palavra contribuinte é a maior mentira. Eu não sou contribuinte da Receita Federal. Eu sou espoliada pela Receita Federal. Exatamente. Exatamente. Então nós, assim, a nossa classe média, né, na verdade, ela é conservadora. Infelizmente, por falta de leitura, de cultura,
Esse é o problema. Por que a Argentina está bem na frente da gente? A Argentina estava lá estourada, a gente pensou, nossa, a Argentina nunca sai do buraco. A Argentina deu uma volta, 180 graus, e vai sair do buraco antes da gente. Tentaram a direita lá no estado. E não conseguiu. Não. Ah, mas ele foi atacado, beleza, foi atacado, foi esculhambado, beleza, não teve apoio, beleza. Mas seria diferente. O Milei foi diferente. Não, porque... mas aí, desculpa interromper, mas aí eu vou ter que falar uma coisa aqui. É completamente diferente. A primeira coisa que o Bolsonaro fez, ainda no início do governo, em 2019, foi retirar os conservadores que ele tinha levado. Que ele quis acomodar todo mundo, né? Ele colocou a turminha aqui, os conservadores no Ministério da Educação, mas ele recheou de militar de alta patente, de coronel para cima, em todos os cargos. Né? E o militar do Exército Brasileiro, o que ele quer? Ele quer uma sinecura, ele quer uma gratificação, ele quer um dinheirinho a mais no soldo dele, né? Ele quer um a mais na conta bancária, é isso que ele quer. A primeira coisa que os militares fizeram, de coronel para cima, né, foi minar a participação dos conservadores, foi expulsar os conservadores do governo Bolsonaro. Eu acho que lá pelo mês de abril de 2019 já não tinha mais. Abril, maio, já não tinha mais conservadores. E ficou só os milicos. E o milico é o quê? Estatizante. Estatizante. Coisa que o conservador, né, que eu me considero conservadora, a gente não é. Então, a gente entende que a nossa relação com o Estado, ela é minimamente necessária. Não tem... Você está se auto-intitulando... como é que é a palavra? A palavra. Anarquista. Você está se auto-intitulando anarquista, mas eu acredito que seja uma perspectiva assim, muito distante. Acho que não é possível, hoje, no mundo que a gente vive, ser anarquista, prescindir totalmente do Estado. Não, eu sou anarquista cristão. Assim, não, isso aí depois a gente entra. Isso é outro programa, né? Seria um outro programa. Sim, mas. Seria um outro programa. Mas eu acho que eu acho hoje que é tudo ou nada, sabe? Eu acho que se a gente. Não é prescindir hoje, acabou o Estado hoje, mas se a gente. É igual limite e derivada, integral, limite e derivada na matemática. Eu falo isso que eu estudei matemática também. Então, assim, o que acontece? Limite, integral e derivada é um conceito virtual que você tem na matemática, mas é o que segura a ponte. Você pega uma ponte, ela está segurada numa teoria, né, num cálculo integral, diferencial, que ele é inexato, que ele é aproximação. Então, a mesma coisa eu acho na ciência política. Eu trabalho por aproximação. Para mim, a gente tem que se aproximar cada vez mais de uma diminuição desse Estado, de uma anulação, Sim. Certo? Que é por todos esses mecanismos que eu estou falando aqui. Sempre vai ser, nesse ponto eu sou até marxista, se você quer saber. Sou até marxista, porque Marx, né? Eu estudo Marx, inclusive, leio Marx, eu não fico ouvindo panfleto ou internet, eu estudo mesmo. Agora mesmo estou lendo toda a obra dele, a Guerra Civil na França, a luta de classe na França, o 18 de Maio de Luiz Bonaparte. Então eu estudo Marx. Então eu te digo o seguinte, nesse ponto ele estava certo, o Estado é a encarnação do mal, certo? Tá, mas vai colocar o que no lugar? Não, aí já é tema para outra coisa, né? Isso é tema para um outro programa, né? A gente pode até... Pode até... Eu tô vindo aqui na maior parte para não atrapalhar vocês. Ele tá fora do quadro? Tá saindo. Sabia. Eu tô vendo. Aqui? Eu tô vendo. Você termina assim? Pronto, contou? Não, calma, não lembro nem... A gente tava falando de Marx. Então, assim, o Marx, ele é anti-Estado, né? E eu também sou anti-Estado nesse sentido. Agora, quando vai acabar o Estado? Como? Não sei. Quando a gente morrer. Não. A hierarquia... Porque aí tem aquela piada, né? Onde que existe o comunismo? Não sei. No inferno? No inferno. Só pode ser. Não, o que eu tô dizendo é assim, ó, que hierarquia tem em todo lugar, certo? Né? O mundo eu, como sou espiritualista, eu acho que nossa alma vai continuar e lá vai ter hierarquia. Só que é uma hierarquia de quê? De moral, da moral. Quem vai mandar em mim é um cara moralista. Quem vai mandar em mim é uma pessoa que é reta. Quem vai mandar em mim é uma pessoa que é altruísta. Quem vai mandar em mim é uma pessoa que é sábia.
certo? Esses vão mandar mim do lado de lá. Então, eu não sou contra o Estado. Lá tem um Estado? Tem um Estado, tem uma organização. Eu acho que tem até ministério, eu acho que tem até... Eu conheço muito da literatura espiritualista. Por exemplo, Nosso Lar, se você lê e tal, você vê que lá tem ministério, tem tudo e tal, tem... Então, eu acredito... muita coisa. Pois é, eu acredito não é que eu não acredito no Estado, eu acredito nesse Estado aqui, que foi cooptado, né? Como tudo que existe na Terra é cooptado, a religião foi cooptada por pessoas inescrupulosas para usar o poder. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade, que eu acho que tem que ter, que eu, inclusive, exerço na minha empresa, no hospital que eu trabalho, tem autoridade lá. Eu tenho autoridade moral, tenho autoridade científica, eu tenho autoridade ética. Então, eu exerço. E eu acredito que tem que ter isso. Mas não esse Estado que está aqui, que é totalmente cooptado. Que é totalmente cooptado por princípios totalmente desvirtuados. Né? E ele virou o quê? Ele virou como dizia o Milor... Né? Não Leviatã, como dizia o Milor. Né? Para que serve o Senado? Para julgar os processos do Senado. Para julgar o que está acontecendo no Senado. Ele virou autofágico, ele virou um indivíduo virado para ele mesmo. Um monstro virado para ele. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Quando existe essa revolta do Homer Simpson, a revolta do populismo, né, de direita, lá que eles falam, né, que esses autores aqui que eu citei falam, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo justamente esse descolamento dessa elite dos anseios populares. Eles se transformaram numa elite altamente burocrática. Eles consubstanciaram o que o Max Weber chamou da burocracia orgânica, entendeu? Sim, a União Europeia não é mais do que isso. Uma burocracia orgânica. E não só, os Estados Unidos também. Onde as pessoas que efetivamente coordenam e dirigem a vida dos europeus, pequenos, elas nem sequer são públicas, assim, elas estão escondidas e você não sabe exatamente quem é que está determinando a sua vida. É a burocracia. É muito melhor que fosse, então, voltar um rei, uma monarquia, alguma coisa personalista. É o Bertrand de Juvenel, né? Exatamente. Bertrand de Juvenel que ele fala isso, né? Na época dos reis, existia mais liberdade do que agora nas repúblicas, agora na União Europeia, né? Isso aí é um livro, inclusive, que você me indicou, que é maravilhoso. Chama Eu O fiquei Poder. muito feliz de você ter comprado o livro que eu indiquei. Comprei não, xeroquei. Mentira. Não pagou direitos autorais? Artigo 184 do Código Penal. Juvenel, não acredito. Você vai me prender, né? Não, o eu Juvenel não, eu não sou delegada, mas você infringiu o artigo 184, sim. O Juvenel, ele que Deus o tenha lá, é um livro maravilhoso, assim, excelente, onde ele mostra exatamente isso aí. Mas né? e os herdeiros? A degeneração do Estado, quer dizer, saiu dos reis, você pensou, saiu do absolutismo e agora nós estamos livres. Não, está pior agora. Então, nós temos que combater. Agora, por que nós temos que combater como cristãos? Eu não falo nem conservador, porque conservador, para mim, é até pejorativo. Todo nome que eles dão pra gente é pejorativo. É extrema-direita, é conservador. Bolsonarista. Eles são progressistas, né? Eles são progressistas. Olha, veja bem. Colocaram esse verniz da palavra, pois né? Progresso. Então, progressistas. E nós somos o quê? Somos dinossauros conservadores. Fósseis. Então, eu me recuso a dizer que eu sou conservador, não sou conservador. Mas é que tá, tem que ressignificar essa palavra. Eu ressignifiquei. Eu posso dizer, então, eu seria conservador. Eu também anarquista, também não vou dizer que eu sou, porque é um nome pejorativo. Eu diria libertarianista, o que é um nome feio demais, libertarianista ou cristão. Anarcocapitalista? Não, também não, porque anarquismo eu não sou. Eu sou pela ordem, pela hierarquia. Eu sou um cristão, você entendeu? A minha filosofia toda é pautada no cristianismo. Se você quiser ficar aqui discutindo horas e horas e horas, como é que seria, por exemplo, o Estado cristão, a economia cristã, o direito cristão, nós podemos ficar aqui... Existe muita literatura, existe um ramo todo da tradição católica sobre isso, mas eu não acho que seja possível. É ter uma fé neste mundo, a fé metastática, né? Que é diferente da fé do outro mundo. Eu prefiro ficar com a fé do outro mundo. Eu acho que esse mundo aqui não vai dar em nada, não. Então, você não devia nem estar vivendo. Você não devia nem estar vivendo. Se você não acredita nesse mundo. Eu acredito muito nesse mundo. Muito, muito. Não pelos homens, porque os homens está vendo aí, está à beira de uma guerra nuclear, mas eu acredito por Cristo, porque Cristo ele está mexendo os pauzinhos, ele está dirigindo as coisas aqui. Cristo não é uma entidade transcendental metafísica, ele está aqui, então eu acredito. E o que eu estou fazendo? Nossa, eu me julgo um soldado de Cristo.
um mosquito como diz, da bosta do cavalo do bandido, mas a gente tem que lutar por isso. Então, eu acredito, eu estou lendo um livro muito interessante, chama Teoria Política, do Albert Brecht, que é um alemão que mudou para os Estados Unidos. Então, ele fala uma coisa seguinte, interessante, é a Teoria Política 1 e 2, eu estou no 1 lá. E ele fala assim, que os intelectuais, nós cientistas, temos um papel muito grande nisso aí que está acontecendo. Porque nós nunca levantamos a bandeira e dizemos assim, olha, eu tenho princípios científicos, epistemológicos, que eu provo que isso que eu estou dizendo, por exemplo, essa moral cristã, ela é verdadeira. Ela não é uma coisa da igreja, da ideologia, do mundo transcendente, do mundo sublunar. Não é isso. Da metafísica, não. É científica. E nós cristãos, eu particularmente, que estou numa área que é comportamental, mas também é biológica, não é só social, que é a psiquiatria. Na psiquiatria, a gente tem leis muito rígidas, né? Eu não posso falar qualquer coisa na psiquiatria, porque tem leis rígidas da biologia, da matéria. Então, na psiquiatria, a gente vê esse mundo científico, material, se consubstancializando na moral, se consubstancializando nas regras práticas da moral. Então, nós temos hoje, seguindo o conselho do Albert Brecht, certo? Cientista político alemão que migrou para os Estados Unidos no nazismo e trabalhou na New School of Social Science de Nova York, ele fala isso. Nós precisamos o quê? Qual que é o papel do intelectual, do cientista? É mostrar que existem sim princípios políticos, jurídicos, morais, que são baseados em elementos substanciais. Não é invenção da Cláudia, invenção do Marcelo, da igreja, uma regra moral, uma regra escolástica, um utilitarista. Não é um utilitarismo, não, é a verdade. Essa verdade, ela é científica. Então, nós temos que propugnar, temos que proselitizar essa verdade, entendeu? E isso é real. Eu vejo isso na prática, todo dia, na psiquiatria a gente vê. Ah, você quer transar sem parar? Transa, então vai morrer. Tem consequências. Você quer beber sem parar? Bebe. Você quer largar sua família, quer largar seus filhos, seus netos, a droga. Você quer ir para putaria? Vai. E vai ver sua vida. A cloaca do sistema, que é o hospital psiquiátrico, que é o hospital pronto-socorro, que é a delegacia, nós lidamos, você na área do direito criminal, eu na área da psiquiatria, nós lidamos na cloaca do sistema. Então, nós estamos em posição de pegar a sociedade, chacoalhar e falar assim, olha aqui, esfregar a cara dela na verdade. Porque é muito bonitinho, eu vou usar maconha, eu vou abortar, eu vou esbornear, surubar, é muito bonitinho, é gostoso, é bom, vamos fazer. Só que a gente está vendo lá na frente. A gente está vendo o crime, a psicose, a degeneração, a pobreza, entendeu? E nós temos que voltar lá daquela cloaca, sair do esgoto, nem que seja uma vez por mês, vir aqui, e nem que seja para 1 ou 2 pessoas, mas nós temos que falar. Nós temos que espalhar, fazer o que o Brecht falou, mostrar que existe ciência nisso, que isso é ciência, que isso não é conversinha de boteco. Ou conversinha de rede social, de grupo, de WhatsApp, onde a gente começou essa conversa aqui, né? Que você deu esse apelido de espadachim de rede social, espadachim do WhatsApp. Saiu um pouquinho, né, dessa seara aí e mais para a prática. Mas para chegar na prática, tem que estudar. Tem que... Com certeza. Com certeza. Tem que dar uma lida, tem que dar uma investigada. Não tem muito tempo para ler? Assista o Novo Normal. Tem muito conteúdo. Faz a cabeça aí. Aqui é pior do que maconha, viu? Faz a cabeça mesmo. Quem dera. Não, faz a cabeça mesmo. É para assim, botar o baratinado, para sair embriagado de loucura, mas que a mensagem passa, entendeu? O objetivo do canal é esse, né? A gente dá uma despertada aí e colocar alguns assuntos na mesa que não têm sido tratados ou são tratados com uma outra abordagem, igual você falou. É a luta antimanicomial, né? Mas tem um dado que ninguém fala. A gente não vai tratar da luta antimanicomial aqui agora. O dado que ninguém fala
é que os hospitais que tratavam de forma degradante os pacientes eram todos públicos. Não eram Exatamente. hospitais privados. É tudo público. Barbacena, por exemplo. O que é? Barbacena é público. Sim. Né? Vai lá e visita. Eu estive lá esses dias. E até hoje é público. Saiu uma... Não pode mais internar. Bom, mas enfim, a gente pode tratar desse assunto. Não pode internar. Eu conheci Barbacena. Barbacena é um asilo até hoje. Só que eles moram em casinhas. Casinhas não, casonas. Lá é dividido em chamadas residências terapêuticas. Mas os doidos tá tudo lá preso, minha filha. Tá tudo lá cheio de doido e tá preso lá. Só que eles moram em casinha de alvenaria, tijolinho à vista, muito linda, muito bonita, mas eles estão lá presos. Então não vem com essa história de que não pode internar. Mas o CNJ proibiu, mas a gente vai tratar disso, a gente já... CNJ limpa a bunda com papel de CNJ. E não corta isso não, eu quero ir preso. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho se você for preso. Vamos rodar. Tá, só deixar o recado então, já que esse último que a gente quase puxou esse assunto, mas não vamos tratar dele. Tem um episódio muito bom com o Dr. Tiago Oliveira. Sobre Tiago Batista Oliveira. Psiquiatra também, sobre a luta antimanicomial e o que há por trás dessa luta antimanicomial, que eu descobri, né? Que eu tinha já... Esse assunto é muito tratado no direito, especificamente no direito penal, mas alguns aspectos que eu não conhecia, eu aprendi nesse episódio, foi muito bom com o Dr. Tiago Batista Oliveira. Excelente. Muito bom. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Né, mais uma participação aqui. Espero que o senhor esteja na próxima. Se a minha condição de saúde mental assim o permitir, estarei. Então, pessoal, se você gostou do episódio, curte, comenta, compartilha. Se você não gostou, por favor, curte, comenta, compartilha. Mas aí você compartilha com os inimigos, para passar raiva também. A gente tem muito hater. A gente tá com uma novidade aqui, que é ter hater. Pessoas que entram para falar mal. Ótimo. Ótimo. Sinal que a gente está sendo ouvido. Exatamente. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, eu tô adorando ter hater. Você tá chique, ué.